out with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Hello, good afternoon class. How are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Então, espero que vocês estejam, né? Bem, ótimo, em casa, com saúde. E, principalmente, muito motivados para mais uma aula de inglês. Bom, sei que não tem sido fácil, todo mundo tem falado muito, né, nessa questão dos momentos difíceis da gente estudar, mas não há, né, uma batalha que não haja dificuldade, né? Para a gente vencer, temos que ultrapassar as barreiras difíceis. Então, se motivem, né? É mais um ano que nós não sabemos ainda como é que vai ser. Então, dê o melhor de si, assistam às aulas, façam as atividades, tá bom? Combinado? Bom, então hoje ainda com presente simples, nós vamos ver a forma negativa e a interrogativa. Na forma negativa, ele diz o seguinte, né? Que ao formar frases negativas no simple present, é necessário acrescentar um verbo auxiliar, né? Qual é esse verbo auxiliar? É o do mais a palavrinha not ou a sua forma contraída, né? Fica don't. Do mais not ou então don't. E no caso da terceira pessoa do singular, quem lembra? Quando está na terceira pessoa singular é o quê? Com os pronomes he, she e it. Não é isso? Bom, nós usamos does mais o not, ou a sua forma contraída, doesn't. Bom, então aqui nós temos alguns exemplos, né? Bom, então o primeiro exemplo é assim, she doesn't ou does not, eu posso usar um dos dois. Eat fruit for dessert, ou seja, ela não come fruta na sobremesa. Então, observe que aí, com o pronome she, nós usamos o verbo auxiliar does. Tá certo? Porque está na terceira pessoa do singular. Aí nós temos um segundo exemplo que também está na terceira pessoa do singular. Mesmo que não apareça, né? O she, o he ou o it, mas algum nome que se refere a pessoas, a estar na terceira pessoa do singular. Pode ser o Peter, a Mary, o John, né? O dog, o cat, a irmã, né? A sister, brother, father, mother. Então, esses nomes, quando eles vêm no singular, eles estão que na terceira pessoa do singular. Então, aí, my sister. My sister é minha irmã. Minha irmã, eu posso trocar por quem? Por she, que é ela. Então, nesse caso, está na terceira pessoa do singular. Então, nós usamos o quem? O verbo auxiliar, does. E aí está. My sister doesn't, forma abreviada. Ou, my sister does not know about the party. Ou seja, minha irmã não sabe sobre a festa. A terceira frase. We don't, né? Não é terceira pessoa do singular, então se usa o verbo auxiliar do. We don't ou we do not want to eat pie now. Nós não queremos comer torta agora. E a última frase, onde nós temos também, não é terceira pessoa, então se usa, né, o verbo auxiliar to. Então, qual é o sujeito aí? I, né? Eu. Então, I don't ou I do not understand what they say. Ou seja, eu não entendo o que eles dizem. Tá certo? Bom, então aqui nós temos também a forma interrogativa, que diz o seguinte. Ao formar frases interrogativas no simple present, é necessário colocar o auxiliar antes do sujeito da frase. Quem é o auxiliar? O auxiliar é o mesmo que nós usamos na forma negativa, que é quem? O to e o does, tá certo?
o do para as pessoas. I, you, we, they. E o das para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. No caso da terceira pessoa do singular, será utilizado o das, né? Então, está aí. Então, lembrem, não esqueça dessa regrinha. Do, das. 3 exemplozinhos para que a gente possa estar fixando como ficam as frases. Bom, então fica da seguinte maneira. Do you take your children to the doctor? Bom, observe que na estrutura a gente começa, vem os verbos auxiliares antes do sujeito da frase, que no caso, quem é o sujeito? You, né? Que é você. Então, usa-se o verbo auxiliar do, antes do sujeito da frase, tá? Restante da frase da mesma forma. E no final, nós temos que colocar quem? O ponto de interrogação. Por quê? Porque não existe frases interrogativa sem o ponto de interrogação. Então, na primeira frase, do you take your children to the doctor? Você leva seus filhos ao médico? A segunda frase, também, nós temos quem é o sujeito? They. Então, qual é o verbo auxiliar? Do. Então, fica, do they know about this? Eles sabem sobre isso? E a terceira frase, o sujeito é she, que é a terceira pessoa singular. Então, nesse caso, nós não vamos usar o to, nós vamos usar o does, tá? Lembrando que does é usado nas terceiras pessoas do singular. Não esqueçam dessa regrinha. Então, a frase fica assim. Does she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus? Bom, então, observe que às vezes, quando essas frases elas vêm na forma afirmativa, na terceira pessoa singular, os verbos eles vêm com a terminação S, ES ou IES. Quando nós usamos a forma negativa e interrogativa, eles perdem, tá certo? Volta ao infinitivo sem o to. Então, aqui eu tenho um quadro para que a gente possa estar fixando isso na memória da gente, como é que fica o mesmo verbo conjugado nas suas 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Então, nós temos aí o verbo to love, que é o verbo amar, tá? To love. Então, na forma afirmativa, ele fica o seguinte, I love. Negativa, eu vou na sequência da linha, tá bom? I do not, ou a forma abreviada, I don't love. Interrogativa, do I love? Né? E não esqueça de fazer o quê? Essa entonação de pergunta, tá certo? Então, observem aí agora que nas terceiras pessoas, né? Que na forma afirmativa, ele está com S. Mas, quando ele usa a forma negativa e interrogativa, o verbo perde esse S. Por quê? Porque temos o verbo auxiliar que é modificado. Então, não precisa o verbo receber também um S. Segundo, you love, you do not ou you don't love. Do you love? He loves. He does not ou doesn't love. Does he love? She loves. She does not or doesn't love. Does she love? It loves. It does not or doesn't love. Does it love? We love. We do not, don't love. Do you love? You love. You do not or don't love. Do you love? They love. They do not love. Do they love? Então, vocês podem estar observando, né?
como eu já falei, que só é modificado quando está na terceira pessoa do singular, tá? Então, terceira pessoa do singular na forma afirmativa, os verbos recebem um S, ES ou IES. Depende das terminações. Já na forma negativa, terceira pessoa singular, o auxiliar, o do, recebe um ES, né? Fica das. E na forma interrogativa, da mesma forma, somente na terceira pessoa, né? Se usa o das, ao invés do to, tá? Então, memorize isso. Forma interrogativa, né? É o quê? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, tá? Bom, então, era isso que eu queria esclarecer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só vocês me mandarem alguma dúvida, tá? Pode ser lá na plataforma ou pode ser também pelo WhatsApp, tá certo? Bom, então, goodbye, see you, até a nossa próxima aula.